nós temos a alegria de convidar o nosso querido palestrante, Rafael Papa. Mas antes de falar do Rafael, eu vou mostrar a obra do Rafael. É só uma pequena parte, porque eu sei, ouvi nos YouTubes, que ele vai continuar a sua tarefa como escritor, como palestrante, como divulgador da doutrina espírita. E como vemos, ele é jovem, terá muito tempo, creio eu. Bom, nós temos esse livro do Rafael Papa, pelo Espírito Hamed, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. Está aqui, ele vai autografar após a palestra, já está, a pessoal da editora já está a postos. É uma bela capa, está aqui na nossa mão. E temos ainda o segundo volume, também dele, também pelo Espírito Hamed, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais 2. Quem quiser dar uma folhada, por favor, temos aqui à disposição. E agora, então, vamos falar a respeito dele. Ele é psicólogo, mas comprometido com uma abordagem integral e acolhedora. Dá para ver que ele é acolhedor, não dá? Nós estamos aqui um ao lado do outro, já sentimos aquele carinho especial. E essa abordagem abrange as dimensões biológica, psicológica, social e espiritual do ser humano. Olha que abordagem completa, holística, com uma vasta experiência e formação em diversas escolas, como a teoria cognitivo-comportamental, humanista, positiva e psicanálise. Rafael oferece uma visão holística, como eu falei, e personalizada do cuidado psicológico. Hoje, ele traz para todos nós o tema origem espiritual dos transtornos mentais. Vamos recebê-lo com imenso carinho, com umas palmas que deem sustentação, amor e alegria. Com você. De fato, agradecido por estar aqui. Feliz também por nossos amigos estarem aqui, né, da editora, Cláudia, Luiz, nossa grande amiga, nosso Álvaro também está aqui, nossa Carolzinha também está ali, né? Nossa futura médium. E tanta gente boa aqui nessa manhã, fico muito agradecido. Cometeram um grande equívoco, porque deixaram 2 livros de parábolas aqui. Eu estou pensando em levar. Mas eu compro. O Álvaro compra para mim, né? E feliz por lançar aqui na Federação Espírita de São Paulo essa obra, esse trabalho junto ao Espírito Hamed, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, essa parceria, né, que promete ser um tanto quanto longa, trazendo livros que trazem a perspectiva biopsicossocial e espiritual. Fico muito feliz por estar fazendo parte desse projeto com esse espírito e a sua falange e outros espíritos que compõem esse grupo psicológico que trabalha as questões da alma, da psicologia no mundo espiritual. E hoje, como nós não conseguimos falar de todos os transtornos mentais, nós vamos dar enfoque a um transtorno específico, que é o TDAH. Alguém aqui tem TDAH? Quem é do clube? Eu, Álvaro, que mais? Mais alguém? Que ótimo. E os estudos atuais nos dizem, e digo isso com muito pesar, por ser da área da psicologia, que em 5 anos, 4 bilhões de pessoas
na humanidade terão algum tipo de transtorno. Ou seja, eu gosto de fazer essa brincadeira aqui pessoalmente, então daqui para cá, todo mundo vai ter um transtorno. E daqui para cá, todo mundo vai fingir que não tem. Eu estou achando 4 muito pouco. E os estudos nos dizem que essa abordagem, os tratamentos, a proposta do autoconhecimento e as mais diversas perspectivas de ajuda ao ser humano precisam ser ampliadas. Enquanto nós estamos falando, em 5 minutos talvez, durante a belíssima apresentação do nosso irmão, possivelmente 20, 30 pessoas retiraram a própria vida. As coisas estão difíceis. Jesus já havia falado há 2000 anos que esses tempos chegariam. Mas Ele também nos alertou para que ficássemos no teto. Isso significa para que nós mantêssemos as nossas vibrações em outro sentido, em uma outra perspectiva, no outro andar. Porque seriam tempos difíceis. Seriam tempos de transição planetária, seriam tempos do final de um ciclo, de um processo, para a abertura de um outro ciclo que há de chegar. É natural que seja de dor, é natural que seja de sofrimento, mas também é natural que seja de esperança, porque muito nos falta esperança. E quando nós falamos dos transtornos mentais, quando nós falamos especificamente do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, especificamente atenção e hiperatividade, nós precisamos compreender, porque ou você tem alguém da sua família, ou você ou tem algum conhecido que tem esse tipo de transtorno. Então se faz extremamente necessário entender suas diversas nuances. Para nós termos noção, as pessoas que possuem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem uma expectativa de vida menor em 21 anos. Tem uma chance de suicídio maior em 3. Além do natural. 5 áreas do cérebro se desenvolvem mais lentamente do que de uma pessoa que não tem o transtorno. A massa encefálica do lobo do córtex pré-frontal, que é essa parte da testa, é menor. Existe um déficit de dopamina muito acentuado. Déficit de dopamina que culmina em atividades extremamente importantes na nossa vida. Simplesmente tomar decisões, gestão das emoções, memorização, concentração. Precisa dizer mais alguma coisa? As pessoas que possuem esse transtorno, elas têm uma dificuldade nas funções executivas. Iniciar tarefas, terminar tarefas, se entregam a uma tarefa, mas não conseguem dar constância a esse tipo de atividade. É um transtorno de fato que, quando não tratado, ele é incapacitante. É incapacitante porque eu sofro na pele e precisei me tratar, ainda me trato. Porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é diferente da depressão, por exemplo. A depressão, se você passar pelo processo biopsicossocial espiritual, você pode vencer e não tê-la mais.
mas todos os dias o TDAH está ali. Porque é um funcionamento diferenciado da nossa estrutura cerebral. Então, todo dia é um desafio. Todo dia é um desafio acordar, manter rotinas, manter tarefas, acordar, fazer palestra, dormir, buscar ter uma alimentação desinflamatória de uma série de questões. Um dos vários tipos de transtornos dentro desse TDAH, nós temos a hiperatividade, que é a pessoa que, graças a Deus, não compõe o meu quadro, mas é a pessoa que é extremamente agitada, a pessoa extremamente afoita, né? A pessoa que não consegue parar sentada, está sempre se mexendo, tem aquela síndrome das pernas inquietas. Isso é muito comum nas crianças, que não conseguem parar, estão sempre de um lado para o outro. Contudo, na vida adulta, essa hiperatividade se torna em processos de impulsividade. Impulsividade. A resposta que nós temos frente a estímulos, a comportamentos, a enfrentamentos dos desafios da vida. Então, é extremamente importante. Eu sempre digo que a pessoa que tem TDAH, inclusive até um tema que eu penso algum dia escrever, é que é muito além do esquecimento. Esquecer um celular, esquecer um carregador, como eu, deixar um controle no freezer. A gente comete algumas gafes, né? Trocar presidente por psiquiatra, né? A gente vai lançar uma obra sobre TDAH, eu troquei presidente por psiquiatra. Parece, né? Mas eu troquei. Aí mandaram imprimir a capa, tiveram que jogar a capa fora. Mas o que é interessante no TDAH é algo que todos nós precisamos aprender, que é se perdoar. Isso não vale apenas para quem tem um transtorno. Isso vale para todos nós. Certa feita, uma paciente, no meio de uma sessão, começou a dizer algumas coisas para mim, muito agressivas. Ela me disse: o senhor é mentiroso, o senhor é falso, o senhor mente para mim. As coisas que você diz são mentira. Eu gostaria que você fosse verdadeiro comigo. E logo perguntei para ela, por quê? Que alegação, né? Que argumento é esse? Por que eu sou mentiroso? E ela me disse: você não me pune, você não me condena. Eu simplesmente respondi para ela: você já faz isso, não preciso fazer? Você já faz por mim esse papel? Você já cumpre esse objetivo? Ela tomou um susto, né? O processo terapêutico é um processo de acolhimento, um processo de não julgamento, um processo de reflexões, de estruturação de ideias. Pessoas com TDAH precisam aprender a se perdoar. Pessoas que não têm TDAH também precisam. Porque nós estamos o tempo inteiro nos culpando. Quando éramos católicos, íamos para o céu ou para o inferno. Na condição de espírita, vamos para o nosso lar. Não é? Estamos em busca. Não é? Não estamos numa corrida, num ranking, né, Álvaro? Estamos lutando para quem vai para o nosso lar. Mas tem os que vão para o umbral, viu?
Ah, não, mas eu vou ao centro espírita porque eu não vou para o umbral. Não quero ir para o umbral. Se o nosso propósito de vida foi evitar ir para o umbral, tem alguma coisa que está disfuncional. Se nós vamos ao centro espírita, se nós chegamos dentro do centro espírita para evitar ir para o umbral, nós não estamos ali pelos motivos certos. Nós estamos dentro do nosso inconsciente, dentro daquilo que nós vivenciamos, com culpa. E a culpa não nos leva a lugar algum. O que está feito, está feito. O passado não pode definir o ser humano. Aquilo que foi feito não pode ser alterado. E por esse motivo nós temos que trabalhar a culpa, no sentido de desconstruí-la, transformando-a em responsabilidade. Quais são os meus propósitos? Pessoas com TDAH como eu, que perdem o interesse facilmente naquilo que fazem, precisam e necessitam ter um propósito, porque desistem. Estão no meio de um projeto, no meio do projeto daquela enfraquecida. Desistem dos projetos. Mas quando você tem um propósito, quando você tem uma responsabilidade, quando você está de frente por alguma coisa e sabe por que está ali, tudo fica diferente. Você sabe por que levantou da cama. A vida fica mais preenchida, os vazios existenciais são diminuídos. E nós conseguimos melhorar os nossos roteiros existenciais, sairmos da posição de andarilhos para a posição de peregrinos. O peregrino conhece o seu caminho, sabe a sua rota. Talvez não sabemos exatamente quando e como e quando vamos chegar, mas nós sabemos que precisamos caminhar. Uma grande dificuldade das pessoas com TDAH é o saber esperar. Foi feita uma pesquisa muito interessante em Oxford, com 16 crianças com TDAH e 16 crianças sem TDAH. Após a realização do trabalho, você receberia um prêmio. As duas turmas fizeram. Não se surpreendam, as pessoas com TDAH terminaram o seu trabalho. Mas no final tinha uma proposta. Ou você pegava o prêmio na hora e levava para casa, ou você esperava 3 dias para receber o triplo. As pessoas, o grupo com TDAH pegou na hora. Eu, né? Deixa eu levar esse livro aqui. E as pessoas sem TDAH esperaram os 3 dias. E nós estamos vivendo um momento extremamente interessante sobre esse aspecto. Porque nós não, com TDAH ou sem TDAH, nós não estamos sabendo esperar. Eu era tão feliz quando criança, porque eu via naqueles murais,
quando era lá do Rio de Janeiro. Traga o seu amor em 3 dias. Eu achava aquilo engraçado. Alguém aqui já tentou isso? Aquelas mães de santo, né, que jogam búzios. Eu achava, nos postes espalhados, né? Agora tem anúncios dizendo, traga o seu filho em 3 dias. Ele está tão viciado em celular que ele só quer ficar na tela. Aí está lá, traga o seu filho em 3 dias. Torne-se uma pessoa serena em 21 dias. Emagreça 30 quilos, Álvaro, em 1 mês. Estou dentro. Passe no concurso público em 2 meses. Propostas imediatistas. Dentro da doutrina espírita existe uma lei divina chamada lei do trabalho. É preciso suor, trabalho, construção, desenvolvimento, para que nós possamos edificar aquilo que queremos fazer. Mas, de frente a propostas imediatistas, cursos que propõem, coaches que desfilam com as suas pseudociências, propondo a nós algo que é impossível. A construção de virtudes em dias. Isso não vale para apenas alguém com TDAH. Vale para todos nós. Queremos sucesso rápido. Quantos jovens com 20, 24 que a gente atende, que já quer se destacar, que já quer um posicionamento de emprego no mercado, um desespero. Quando se torna a qualquer custo, é muito perigoso. Muito perigoso. A proposta imediatista nos tira da rota da construção séria. Da construção, como Jesus diz, da casa sobre a rocha. Se nós formos começar uma obra pelo teto, a obra cai. As paredes racham. As vigas não dão sustentabilidade. A proposta de saber esperar é a proposta do foco. É a proposta do trabalho constante, contínuo. As últimas evidências científicas trouxeram para a gente que na Idade Média, as pessoas tinham acesso ao total de informação da sua vida. Um livro de 85 páginas. Na sua vida inteira. Um livro de 85 páginas. Em 2005, fizeram o mesmo estudo para verificar quantas informações nos visitam diariamente. E descobriram que nós recebemos diariamente 50 livros de 85 páginas de informação por dia. Alguém aqui lê 50 livros por dia? Tirando a Cláudia. Em 2017, replicaram o estudo. Agora são 170 livros por dia. De 85 páginas por dia. Quem é capaz de assimilar
tantos conhecimentos? Quem é capaz de assimilar tanta informação? Então nós ficamos perdidos, desfocados. O que eu acredito que será transformado numa patologia, até conversando com a espiritualidade, em especial o espírito Hamed, em uma desconcentração crônica. E diante dessa desconcentração crônica, trouxeram mais evidências. As pessoas que estão desconcentradas cronicamente e que não têm TDAH, elas têm menos 10 pontos de QI do que a média. E as pessoas com TDAH têm menos 9. Eu falei, opa, voltei para o jogo. Voltei para o jogo. Se está todo mundo desconcentrado, se eu me tratar, eu volto para o jogo. – 20% dos acidentes de automóveis no Brasil, 30% nos Estados Unidos são causados por distração. E é tão bonito, gente, no lugar que eu trabalho lá no Rio, às vezes, em cowork, né? Vendo aqueles executivos com aquelas 4 telas, né? Uma para o WhatsApp, uma para o e-mail, uma para o LinkedIn, outra para não sei o quê, se achando o máximo, com seus ternos, né? Suas gravatas. Só que cientificamente é impossível nós sermos multitarefas. Nós não somos multitarefas. E eu tenho uma notícia pior. As mulheres também não são. Ah, mas mulher faz... Não faz, não faz. Por que que os índices de adoecimento em mulheres são maiores do que homens? Porque a mulher está fazendo tudo. Ela lava a louça, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela pega o trânsito de São Paulo. É isso? Quando é mãe solo, 100% do seu salário é para a casa. Aí recebe de pensão lá 15% do salário do marido. 50% das mulheres mães solo no Brasil hoje cuidam financeiramente e afetivamente das suas casas. Por que que nós estamos falando isso? Porque as pessoas não são multitarefas. Nós conseguimos desempenhar uma tarefa de cada vez, seja com ou sem TDAH. Outro dado científico extremamente importante: os adultos, a cada 3 minutos, quando exercem uma tarefa, eles alteram o que estão fazendo e fazem outra coisa. Estão lendo um livro, mexem no WhatsApp. Estão lavando louça, ligam uma música. Estão no WhatsApp mandando e-mail para o chefe. A cada 3 minutos alterna-se uma tarefa, em adultos. Vocês sabem quanto tempo uma pessoa leva para voltar a ter foco novamente? Quando alterna a sua tarefa? 23 minutos. Se a cada 3 minutos eu estou mudando de tarefa, eu demoro 23 para focar novamente, eu estou sempre distraído. Eu estou sempre desfocado.
eu estou sempre fora do presente. Ou estou no passado, ou estou no futuro. 50% das pessoas estão no passado, convivendo com suas mágoas, frustrações, dificuldades. E 50% estão no futuro. Não é possível fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Na época que eu dava aulas, tinha um aluno que me perguntou, no final do ano letivo, e me fez a seguinte pergunta: professor, me indica algum curso de capacitação, eu quero ser produtivo, eu quero estar atualizado com relação acerca do assunto e os temas da proposta. E eu disse para ele: tem um curso muito importante, Descanso Merecido 1. E o outro é Descanso Merecido 2. A gente não descansa. A gente não descansa. Mas é necessário descansar. As pessoas com déficit de atenção e hiperatividade precisam dormir pelo menos 7 horas por noite, para que o sistema límbico e as emoções, elas consigam ser melhor administradas na sua vida. Pessoas com TDAH precisam, e muitas vezes, de psicoestimulantes, porque o déficit de dopamina é tão baixo, que precisam administrar, equilibrar os níveis de dopamina no córtex pré-frontal, para que consigam manter um nível de atenção, para que a velocidade das informações do cérebro seja reduzida. Não só para pessoas com TDAH, para qualquer tipo de pessoa. É necessário aceitar o diagnóstico. Não existe mudança sem aceitação. Não existe. Porque quando nós não nos aceitamos como somos, quando nós odiamos aquilo que nós somos e estamos sendo, nós estamos gastando uma energia de uma luta contra nós mesmos. Aceitação não é e não significa passividade. Aceitação significa drenar a energia que eu tenho para depositar em projetos de melhora e desenvolvimento pessoal e transformação íntima. É o paradoxo. Carl Rogers vem dizer isso para a gente, no livro Tornar-se Pessoa. A partir do momento que eu me aceito, eu mudo. Se nós vivermos uma vida que não vale a pena ser vivida, se nós vivemos uma vida sem propósito, se nós vivemos uma vida odiando quem nós somos, nós não conseguimos construir e elaborar novos comportamentos. Ficamos engessados. Como eu disse, não significa passividade. Significa olhar para o espelho e dizer: eu sou orgulhoso. Pessoas com impulsividade, muitas vezes eu tenho meus roupantes de impulsividade, principalmente pelo fator de ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Eu tenho que deitar na cama respirando, dizendo para mim mesmo, eu sou uma pessoa impulsiva. E qual o problema? Tem pessoas que me procuram e dizem, olha, me desculpa, eu quero começar a terapia, eu te peço perdão. Eu falei, perdão pelo quê? Eu sou viciado em jogo. Eu falei, ué, mas por que você está me pedindo desculpa? Primeiro processo, auto-perdão. Segundo processo, aceitação. Eu não sou isso, eu estou isso. E aos poucos provocaram um processo de autocompaixão. Eu gosto muito de fazer uma analogia. Quando eu vejo alguém na rua, um mendigo, alguém necessitado, na gente não surge um processo de compaixão, de querer ajudar aquela pessoa, de não querer vê-la dormindo naquele canto, nos surge um sentimento de entregar um cobertor, de entregar uma roupa, de entregar um processo, qualquer coisa que seja. Nesse mesmo sentido, podemos ser mendigos emocionais. E está tudo bem. Está tudo bem. Tem uma música do Capital Inicial que é extremamente interessante, que ela diz, nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Nada é perfeito. Relações não são perfeitas, pais não são perfeitos, expositor não é perfeito. Vocês não são perfeitos. A sogra de vocês não é perfeita. Querem uma boa notícia? Vocês não precisam mudar ninguém. Querem uma má notícia? Querem mesmo? Vocês não precisam mudar ninguém. É a mesma. Quando nós abrimos mão, quando nós desistimos do controle de querer mudar pessoas e circunstâncias, novamente drenamos essa energia para modificar a gente. Grande Jung já nos dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quantas vezes na minha vida eu tentei mudar os meus pais? Sabe quantas eu consegui? Nenhuma. Tentei mudar a sogra, tentei mudar a cachorro, até o meu cachorro tentei mudar. É mais fácil, né? Mas não consegui. Já tentei mudar todo mundo, deu errado, deu ruim, não funcionou. Depois a gente vai descobrindo com a maturidade, se Deus quiser, ela está chegando na minha vida, peço a Deus para estar e construir essa maturidade, que o único trabalho é a nossa modificação. Nós somos a maior obra da nossa vida. Seja com TDAH ou sem TDAH. Querem uma boa notícia? Todas as pessoas aqui hoje
já tiveram algum tipo de frustração na vida. Todas. A gente só não conta. A gente só não compartilha. A gente só não dissemina. Mas todos nós temos feridas emocionais, dores. E o quão bonito seria se nós pudéssemos compartilhar delas. O quanto de aliviante seria se nós saíssemos daquela posição de orgulho para a humildade, sem lutar contra si mesmo, sem depor contra si mesmo, sem se acusar, sem se julgar. Isso dá um trabalho danado. Se nós entrássemos no tribunal, mesmo sem ter feito o curso de direito, mesmo sem ter passado no concurso, adivinham quem seria o juiz? Não é Deus. Somos nós. Estaremos lá com aquela capa preta, né? Com aquela roupa. Somos nós. Os verdadeiros juízes da nossa existência. Parar de se acusar. Olhar para si mesmo com mais carinho. Saber que nenhuma mudança vai acontecer da noite para o dia. Compreender que o autoconhecimento não é um processo de 1, 2, 3, 4 meses, é uma jornada. É uma caminhada. A cada dia nós vamos descobrir a nossa verdade. Eu passei por um trauma enquanto psicólogo terrível. Mamãe se aproximou de mim e começou a dizer: acredito que a minha filha tem TOD, transtorno opositor desafiador, que consta também nas obras que a gente trouxe. E ela me pediu um relatório da filha. E eu, na condição de psicólogo, o que eu fiz? O relatório. Quando eu comecei a ler o relatório, ela me interrompeu. Olhou nos meus olhos e disse: você está chamando a minha filha de Chuck, o boneco assassino? Eu falei: não. Eu só estou te passando um diagnóstico. Nem sempre as pessoas querem a verdade. E a verdade, ela precisa ser gradual. Nós não suportaríamos a verdade de uma vez só. A nossa verdade de uma vez só. Por isso, somos seres imortais, vivemos diversas encarnações, para que nós possamos compreender pouco a pouco cada recorte da gente, cada pedacinho que precisa ser conhecido de uma forma gradual, consistente. O verdadeiro autoconhecimento. Como já dizia o filósofo Nietzsche, aqui em São Paulo faz frio, né? À noite. Você tomaria um banho gelado à noite? Se sim, precisamos primeiro molhar os pulsos, né? A nuca, para depois entrar. Se nós mergulharmos de cara nas nossas verdades, é muito comum a gente se desestruturar completamente. E essa história com essa paciente me trouxe isso.
me trouxe essa questão. Eu não posso sair falando a verdade para as pessoas. Tudo bem, né, Álvaro, que os Espíritos falam a verdade para a gente. Aí complica. Já fui chamado de preguiçoso, já me pediram para fazer caligrafia. Você não tem noção. Ainda mais se for espírito alemão. Aí pega pesado. Não tem dó. Mas é para o nosso crescimento. Quem nos ama, diz a verdade. Só que dizer a verdade significa viver como Jesus viveu. Porque ele veio ao mundo para ser o Verbo divino entre nós. E com as suas sandálias empoeiradas, ele disse a verdade para onde quer que ele fosse. O único momento que ele silenciou foi quando estava sendo prestes a ser crucificado. Aí ele silenciou. Não valia a pena lutar. As pessoas decidiram pela morte dele. As pessoas optaram para que o Cristo fosse crucificado. Há um movimento emocional nesse processo. E muitas vezes perder é ganhar. A gente está sempre querendo ganhar. Mas o Cristo perdeu para que em 3 dias ele pudesse ganhar. Através da sua ressurreição, da sua materialização, ele retorna aos apóstolos para dizer: eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou convosco até os finais dos tempos. E está conosco até o final dos tempos. As suas palavras, os seus ensinamentos estão sendo construídos no templo da nossa alma. Então, meus irmãos, aceitação, trabalho, tratamento. Aqui é um hospital. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem posições provisórias. Hoje eu sou pobre, amanhã eu sou rico. Hoje eu tenho mais inteligência, amanhã menos inteligência. E eu gostaria sinceramente de terminar dizendo ao coração de vocês que caso alguém aqui tenha algum tipo de transtorno, de sintomas emocionais disfuncionais, busquem ajuda. Até o próprio Cristo foi ajudado por Cirineu. Quando a sua cruz cai, quem estava lá? Cirineu. Jesus poderia, de forma magnética, colocar a cruz lá no Gólgota, mas ele preferiu carregar. E quando caiu, aceitou ajuda. Aquela é a mensagem. Pedir ajuda. Pedir ajuda significa humildade. E com certeza,
todos nós aqui precisamos de ajuda em algum aspecto da nossa existência. Desejo de todo o meu coração, antes de ler o poema que eu quero ler, que vocês possam, assim como eu fiz, pedir ajuda. Vou terminar com um tema de uma poesia, um poema lindo, chamado Um Sonho a Realizar. Diz o seguinte: ergue a cabeça e esquece o passado. Tens o presente esperando por ti. Abre teus olhos e sonha acordado, que enxergarás o caminho a seguir. Levanta e anda, a vida é uma festa, que te convida a continuar. Mira o horizonte, o caminho te espera. Tu tens um sonho a realizar. Olha de frente os teus medos e dores, e honra a vida que te quer feliz. Pisa mais leve o caminho de flores, cores, perfumes existem por ti. Olha nos olhos e pega na mão. Tenta de novo, mas sem reclamar. Perdoa o outro e pede perdão. Fala que ama e te deixa amar. Na caminhada te olha no espelho e acolhe o cara que olha para ti. Te põe no colo com os teus defeitos, que encontrarás o teu sonho, enfim. Meus amigos, meu sonho é que vocês sejam felizes sempre. Muito obrigado e um bom dia para vocês.